para finalizar a aula, nós estamos falando de elétron, nós temos uma coisa chamada distribuição eletrônica. Vocês lembram na aula passada, quando eu falei de camadas ou níveis, em que cada camada podia agrupar apenas um número específico de elétrons? Então, na primeira camada, a gente só pode agrupar 2 elétrons, na segunda camada, a gente poderia agrupar 8 elétrons, na terceira camada, 18 elétrons, e assim sucessivamente. Isso temos na última aula, uma tabelinha bonitinha. Mas então, como é que a gente vai organizar essa distribuição? Os elétrons eles vão entrando de qualquer jeito? Não. Então, nós seguimos o diagrama de Linus Pauling, um estudioso que nos deixou esse diagrama bem complicado de entender à primeira vista, mas que explicando fica um pouco mais complicado. Aqui nós colocamos as camadas, K, L, M, N, O, P, Q, escrevemos os seus números 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos os subníveis, né? Lembra que eu falei de níveis e subníveis? Nós temos até 4 subníveis. O primeiro subnível S, ele consegue comportar 2 elétrons. O segundo subnível P, ele consegue comportar 6 elétrons no seu máximo. O terceiro subnível D, ele consegue suportar 10 elétrons no máximo. Enquanto que o subnível F consegue suportar 14 elétrons no seu máximo. Então, como vamos usar o diagrama de Linus Pauling? Através dessas setas. A gente começa por aqui e vai até o final. Então, a primeira distribuição vai ser 1s2, pulamos para a próxima seta. 2s2, pulamos para a próxima seta. 2p6, 3s2. Qual seria a lógica, o intuito de fazermos? Seria depois do 3s2, nós irmos para o 3p6. Né? Não, desculpa. Depois, vamos para o 3p6, 4s2. Agora sim, qual seria a lógica depois do 3p6? Seria usar o 3d10. Mas não, nós usamos o 4s2. Isso acontece pela quantidade de energia necessária para conseguir ter elétrons no subnível D. Gasta menos energia colocando no subnível S do que no subnível D. Por isso temos essa ordem, entre aspas, maluca. Mas que existe uma lógica por trás, um estudo por trás disso. Então, depois do 3p6, temos o 4s2. Depois vamos para a próxima linha. 3d10, 4p6, 5s2, próxima linha. E assim, é só seguir esse diagrama. É um diagrama complicado à primeira vista, mas depois que vocês vão estudando e fazendo exercícios, vocês vão acabar ficando familiarizados com ele. Podem tirar print, anotar, escrever na sua prova, que não tem problema. Ele é bem fácil de escrever. Então, temos aqui um exemplo de distribuição eletrônica. Eu não lembro se eu falei, se eu não falei, me perdoe, mas estou falando agora. Para um elemento ser considerado neutro, o seu número atômico, o número de prótons, tem que ser exatamente o mesmo número do número de elétrons, para assim, o somatório das cargas positivas com as cargas negativas serem zero. Então, se ele tem 26 de número atômico ferro, ele vai ter 26 prótons. Então, consequentemente, 26 elétrons. Vamos distribuir esses 26 elétrons. Começamos lá pela camada 1, 1s2. Acabamos a primeira camada. Né? Então, vamos aqui, depois 2s2. 2s2. Fechamos a segunda setinha. Terceira setinha, 2p6, 3s2. 2p6, 3s2. Quanto nós temos agora? 2, 4, 10, 12. Ainda faltam 14. Então, vamos continuar. Depois daqui, vamos do 3p6, 4s2. Então, 3p6, 4s2. Opa, já chegamos em 20. Então, o próximo, que seria o 3d10, nós não vamos colocar 10. Nós temos que colocar apenas a quantidade suficiente para chegar aos 26, que seria 3d6. E uma outra forma, então é assim que é a distribuição eletrônica do ferro. Mas podemos também utilizar uma outra forma de simbologia, utilizando o gás nobre antecessor ao ferro. O que é gás nobre? Gás nobre são os elementos da última coluna da tabela periódica. Então, o gás nobre, imediatamente antes do ferro, seria o argônio. Depois do argônio, colocaríamos 3d6, 4s2.
já que o argônio tem 18 elétrons na sua camada. Bromo, mesma coisa. Vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Depois do 4s2, vamos para cá. 3d10. 3d10, chegamos a 30. O P ele consegue ir até 6, mas não precisamos de 6. Vamos colocar 5, 4p5. Beleza? E, de novo, podemos utilizar o gás nobre anterior. Colocamos o argônio tem 18, só precisaremos colocar 17 após isso. Então, seria 3d10, 4s2, 4p5, totalizando 17. O chumbo, a mesma coisa. É só seguir essas setinhas do diagrama de Linus-Pauling, ok? Caso fique alguma dúvida, estarei disponível após as aulas para tirar todas as suas dúvidas no Facebook. Beleza, mas como então seria a distribuição eletrônica de cátions e ânions, já que eles têm um número de elétrons diferente do número atômico? Bom, nós fazemos... É só tirar e adicionar depois? Sim e não. Você vai tirar no final, só que você não vai tirar de qualquer camada. Você vai tirar da camada mais externa e não da última que nós colocamos. Como assim, Fabrício? Vamos ver aqui. O ferro normal, ferro 0, ele vai ter essa configuração eletrônica aqui, igual fizemos no slide anterior. O ferro mais 2 vai ter essa configuração eletrônica. Então, como fazemos? Nós vamos fazer normalmente o ferro, depois vamos tirar esses dois elétrons. Vocês podem ver que aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e o que está faltando é o 4s2. Por quê? Porque o quarto é a camada mais exterior. Apesar dele não estar no final, a camada mais exterior é o 4s2. Então, na hora de retirar os elétrons, nós retiramos do s2 e não do d. Por isso que fica com essa configuração. Mesma coisa, o ferro 3, o ferro mais 3, nós tiramos o 4s2 e ainda faltava tirar 1. Aí sim nós tiramos do d. Outro exemplo é o chumbo, com essa configuração imensa aqui. E no final, nós vamos chegar ao 6s2. No final aqui é o 6p2. A gente vai tirar aqui do... Dessa vez vai tirar de onde? Do P, porque sim, o P2 é a última camada. Beleza? E a mesma coisa acontece com os ânions. Nós primeiro vamos fazer essa distribuição eletrônica normalmente com ele neutro, né? Aqui com 35 elétrons, e depois vamos, dessa vez, adicionar um elétron. Vamos adicionar na camada mais externa. A camada mais externa dessa vez é o 4p5, e vamos adicionar um elétron, 4p6. Então, por hoje é só, galera. Desculpem os erros, o problema de pronúncia, mas espero que vocês tenham entendido bem a aula. E como eu falei, essa semana eu estarei no Facebook para tirar a dúvida de vocês e façam a lista. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima semana. Tchau!